Há esperança para a cura de pessoas com o mal de Parkinson. Olá, meu nome é Daniel, fui diagnosticado com a doença precoce do mal de Parkinson aos 39 anos de idade. Hoje, com 46 anos, sinto a necessidade de compartilhar contigo um pouco da minha história após receber o diagnóstico do mal de Parkinson. Sou evangélico, nasci em uma família evangélica. Permita-me, por alguns minutinhos, citar algumas passagens bíblicas, cujo propósito é embasar os assuntos pertinentes aos fatos que narrarei, contextualizando com a situação que vivíamos e estamos vivendo. Peço, se possível, que assistam até o final e que ouçam atentamente cada citação. Fazendo assim, estará estimulando a sua fé e esperança em Deus, o único que tem poder e o domínio sobre todas as coisas. Tu crê que Deus tem poder para te curar? Marcos capítulo 9 versículo 23. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O principal motivo desse vídeo é ajudá-los de alguma forma a superarem e ou minimizar os seus problemas, e estimular a sua fé em Deus para receber a cura através do poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. No final desse vídeo, farei uma oração a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo em prol da sua vida. Se for da vontade do Senhor nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo receberás a cura e o milagre acontecerá se tão somente creres no Senhor Jesus Cristo. Portanto, enfatizo, ouça atentamente cada versículo. De acordo com Lamentações de Jeremias 13:21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Resumo da história do diagnóstico precoce do mal de Parkinson em minha vida, e as consequências que a falta de informações sobre a doença pode afetar a harmonia do diálogo entre parkinsoniano e cuidadores. Neste vídeo, quero compartilhar contigo algumas experiências que eu e a minha família passamos devido ao diagnóstico e as suas consequências. No início dos sintomas, antes de receber o diagnóstico precoce do mal de Parkinson, pensávamos que os movimentos involuntários eram devidos a movimentos repetitivos. Era um profissional autônomo, trabalhava no ramo da construção civil. Construía, reformava casas e estabelecimentos comerciais. Em 2014, após entregar uma obra e ter o saldo subtraído, uns 3 meses depois, comecei a perceber que estava com dificuldade motora para executar serviços que elevassem as mãos e braços acima da altura dos ombros. Isto ocorreu em uma reforma residencial, quando instalava as luminárias da casa. Comecei a fazer fisioterapia 2 vezes por semana. Passei por uma avaliação com um ortopedista. Acreditava-se que fosse uma tendinite. Resumindo, fui encaminhado para avaliação com uma excelente neurologista, da Policlínica 3. A neurologista doutora Melina de Albuquerque. Fiquei o ano de 2015 sendo acompanhado por ela. Após realizarmos uma série de exames, iniciei o tratamento com a dosagem mínima do Pramipexol. Ela me encaminhou para ser avaliado pela equipe de neurologia e distúrbios dos movimentos da Unicamp, que confirmaram o diagnóstico do mal de Parkinson. Em 2016, cheguei a tomar a dosagem máxima do Pramipexol. Comecei a ter alucinações devido a reações adversas do remédio quando passei a tomar a dosagem máxima recomendada. Na ocasião, eu estava no 4º semestre na faculdade, quando começou a evidenciar os sintomas da falta de coordenação motora, rigidez, lentidão, movimentos involuntários na mão direita, escrita minúscula e voz baixa. Confesso que não percebi a anomalia que estava acontecendo no meu corpo em relação à postura e articulações. Meu braço direito não movimentava como deveria. Minha esposa me ajudou muito. Diversas vezes quis parar o curso na faculdade. Graças a Deus, ela sempre me incentivou a continuar. Tinha dificuldade para escrever os conteúdos durante a aula. Solicitei a compreensão dos professores, junto à coordenação do curso, para assistir às aulas sem escrever, devido à dificuldade motora e à lentidão. Sou grato a Deus por cada colega que compartilharam os conteúdos, para que eu pudesse assistir às aulas e depois fazer os trabalhos e exercícios em casa. Foi um processo difícil, devido aos efeitos colaterais que sentia dos remédios Pramipexol e carbamazepina. Sentia muitas dores nas pernas, inchaço, e diversas vezes saí durante a aula para ir ao hospital com sintomas e a sensação de que ia infartar. Entrei em depressão. Tinha a sensação que ia morrer até o final do dia. Isto aconteceu durante bastante tempo. Fiquei antissocial. Deixei de fazer parte da liderança da equipe de cooperadores voluntários da igreja por um período, por causa da rigidez que tinha no lado direito do corpo. Meu braço direito ficava em posição como se estivesse estendendo a mão para cumprimentar alguém. Graças a Deus, a equipe de neurologista da Unicamp foram acertando as dosagens dos remédios, somando as aulas de fisioterapia sob a gestão da docente doutora Raquel. Essa situação do braço ficar em posição de um aperto de mão parou. No entanto, o braço direito fica parado quando estou andando. Durante esses 7 anos com o mal de Parkinson, minha esposa esteve na consulta com neurologistas da Unicamp apenas 3 vezes. Isso foi um erro que cometi. Não tinha ciência que carregar as informações e ou não ter conversado com a família sobre as alterações que esta doença faria no meu corpo e no sistema nervoso no decorrer dos dias, meses e anos. Desde então, passamos por uns momentos de estresse, devido à falta de diálogo. No início do tratamento com Pramipexol, perdi o libido.
Ficava nervoso sem motivo, não tinha explicação que justificasse esses surtos. Minha esposa chegou a falar diversas vezes que ia embora para casa da mãe dela, por causa da intolerância, nervosismo e falta de diálogo principalmente. Essa alteração comportamental pode cooperar com a desarmonia familiar e conjugal. A falta de comunicação e acompanhamento das consequências que o mal de Parkinson gera na vida de quem possui essa doença. E como acaba afetando o cônjuge, devido à falta de libido. Quanto às alterações e ou reações adversas de medicamentos, somados à evolução da doença, estiverem afetando o convívio familiar, busquem ajuda e orientação médica. Quando fiquei antissocial, devido à depressão, mencionei aos médicos residentes sobre a falta de libido e dormência que passei a ter com o uso contínuo dos remédios. Relatei que tinha visto na bula que essa queixa fazia parte de um dos efeitos colaterais do remédio. Uma residente disse que era normal e que não devia ficar lendo bula. Entendo que não devemos nos preocupar com as reações adversas descritas na bula, tendo em vista que um remédio pode ser usado para tratamento de diversas doenças. Um exemplo: tomei carbamazepina durante muito tempo, com a finalidade em tratar dores na lombar e nas pernas. Resolvi ler a bula porque tinha sintomas de infarto. Descobri que era o carbamazepina. Atualmente substituído por 2 comprimidos de gabapentina 300 mg com a mesma finalidade, dores lombar, nas pernas e nos pés. Portanto, sugere-se que não leiam a bula para não atrapalhar o seu tratamento. Não pare de tomar um remédio prescrito por seu médico por causa de reações adversas ou efeitos colaterais. O nosso corpo pode demorar alguns dias para se adaptar à nova dosagem ou à alteração de remédio. Se não, procure atendimento médico. Sugere-se, se tiver dificuldade para falar os sintomas e reações que surgiram após iniciar a alteração do tratamento, anotem tudo o que te incomoda. Não tenha vergonha de falar com seu médico ou médica. Se for residente, e porventura ele ou ela não mencionar alguma das suas queixas ao docente, cabe a você, paciente ou cuidador, pedir permissão para falar e expor a sua dificuldade. Todas as vezes que apresentei uma anomalia que estava me incomodando, os docentes da neurologia e distúrbios dos movimentos sempre me deram um encaminhamento para que eu pudesse ser avaliado pela equipe especializada na patologia. No caso da falta de libido e urgência urinária, me encaminharam à equipe de urologia neurogênica. Bom seria se, no momento da prescrição de determinados remédios, houvesse uma preocupação por parte dos médicos em fazer sempre um questionamento sobre a saúde conjugal. É normal sim as reações adversas. Só não é normal deixar de tratar esses efeitos colaterais. Enfatizando, é de suma importância que o docente saiba o que está acontecendo, para que eles possam nos ajudar. Um problema que passei por consequência da depressão foi a falta de ânimo para tomar banho. Confesso que fiquei algumas vezes sem tomar banho. Eu ficava nervoso quando minha esposa falava para eu ir tomar banho. Dormir algumas vezes no sofá porque ficava aguardando da vontade de evacuar, devido à constipação, para depois tomar banho. Minha esposa por diversas vezes me deu banho. Só entende quem já passou por isto, convive ou já viu alguém relatando sobre as alterações e consequências da depressão. Porque estou compartilhando algo que aconteceu comigo, que para muitas pessoas é vergonhoso e um tabu. A resposta é simples. Faço isso com o intuito de ajudar alguém que talvez esteja passando por isso também. No início do diagnóstico, busquei informações sobre determinado assunto. Não tive uma resposta real e convincente. Por essa razão, compartilho o que aconteceu e como estamos enfrentando um dia após o outro, com as limitações e dificuldades. Veja o que Jesus disse: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Mateus capítulo 7 versículo 12. Com o passar do tempo, percebi que não sentia cheiro. Houve um período que salivava muito, ao ponto de engasgar com a própria saliva. Isto acontecia frequentemente, estando apenas deitado ou dormindo. É desesperador e assustador acordar engasgando. Graças a Deus, a equipe de fonoaudiologia sob coordenação das docentes doutora Regina e doutora Lúcia tem nos ajudado muito. Tenho dificuldade para engolir alimento sem tomar líquido, desce lentamente. Às vezes gaguejo durante uma conversa quando tento pronunciar determinada palavra e não consigo. De vez em quando, pronuncio palavras que não têm sentido com o contexto do diálogo. Um problema que me deixa constrangido e me incomoda é um pigarro irritante que geralmente acontece entre as 9 e 11h30 da manhã. Período da tarde não tem um horário certo. Durante a noite tem acontecido entre as 19 e 21 horas. É uma sensação que existe algo grudado na garganta e não consigo expelir. Com o passar do tempo, durante o tratamento, tive alguns efeitos colaterais, devido aos remédios foram alteração do humor, nervosismo, depressão, falta de libido, fadiga, tontura ao levantar, enjoos, insônia, inchaço, boca seca, dores nas pernas, dores lombar, dormência nos dedos das mãos, sintomas de infarto, constipação e flatulência. Não tinha paciência e nem autocontrole para conversar sobre o assunto. Reconheço que errei. Entretanto, não conseguia absorver críticas que eram feitas por ela no momento de surtos de nervoso. Houve uma época em que discutíamos por certas cobranças que fazíamos um ao outro.
referente a determinados assuntos, era um verdadeiro disse e um não disse. O pior é que demorou um pouco para chegarmos à conclusão que eu na verdade não falava nada, apenas pensava o que tinha dito. Diante desse fato, às vezes tenho sido repetitivo em minhas conversas, devido à dificuldade cognitiva. A melhor forma para evitar desgaste no convívio com quem está com a doença do Parkinson é evitar confrontos. Por mais que estejam com a razão, a melhor saída, se possível, é fazer uma abordagem sobre o assunto depois. Não se trata de vitimismo, e sim de um nervosismo incontrolável. Não tenho domínio sobre essa situação. Normalmente isso acontece quando tento explicar determinado assunto e tenho dificuldade em pronunciar a frase. O estresse gerado pelo confronto contraditório provoca falha na voz. Conforme mencionei no início, acredito que se tivesse compartilhado com minha família sobre as alterações que teríamos que enfrentar juntos, tenho certeza que não teria ficado muito tempo isolado dentro do quarto por causa da depressão. A falta de comunicação e acompanhamento do diagnóstico fez com que minha esposa entrasse em depressão também. Mediante a essa história que relatei, quero compartilhar algo muito importante contigo. Entretanto, peço que preste bastante atenção no que tenho a dizer-lhe.